A Bíblia Sagrada é repleta de mistérios e algumas passagens que passam despercebidas pela grande maioria das pessoas. Você já imaginou práticas de feitiçarias mencionadas pela própria Bíblia? Para entendermos como tudo acontece e se conecta, devemos começar com a história de um homem chamado Saul, que era originalmente um benjamita, da tribo de Benjamim. Um dia seu pai o enviou para procurar por algumas jumentas desaparecidas. Mas durante essa busca, ele encontra Samuel, que era um profeta e juiz de Israel, que o observa e o vê como um potencial rei de Israel. Samuel diz que o Senhor escolheu Saul para liderar o povo. Sendo assim, Samuel o ungiu e Saul retorna para casa, mas mantém sua unção em segredo. Pouco tempo depois, um inimigo de Israel ameaça o povo e Samuel convoca as tribos de Israel para escolher um rei. E por meio de um sorteio, Saul é revelado como o escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. No início de seu reinado, ele liderou Israel em várias vitórias importantes contra seus inimigos. No entanto, os problemas começam a surgir quando todo o seu poder sobe à sua cabeça. E assim, Saul desobedece a Deus. A desobediência a Deus é notória no momento em que ele oferece um sacrifício antes de uma batalha. Samuel, o profeta, estava a caminho de oferecer este sacrifício para buscar a bênção do Senhor. Mas como Samuel não chegou a tempo, Saul ofereceu o sacrifício por conta própria. "Você agiu como um tolo!", exclamou Samuel. "Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel." 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Mas não acaba por aí. A desobediência de Saul piora quando Deus o envia para destruir os amalequitas, incluindo seus rebanhos, como um ato de julgamento divino. No entanto, Saul poupa o rei Agag e os melhores animais, desobedecendo ao comando de Deus. E mais uma vez, Deus rejeita Saul como rei. Neste ponto da história, Deus estava zangado com Saul, mas mesmo sabendo disso, Saul comete outro erro quando decide perseguir Davi, que vinha se destacando no momento. Davi era um jovem pastor e filho de Jessé. E é introduzido neste contexto quando o exército filisteu envia seu campeão Golias para desafiar os israelitas. Davi se oferece para lutar contra Golias e o derrota com uma pedra. Esse evento torna Davi famoso e cria uma inveja enorme em Saul, que já estava desprovido das bênçãos divinas. Davi se torna uma figura importante na corte e por isso os ciúmes e o medo de Saul o levam a perseguir Davi, que tenta matá-lo várias vezes, o que força Davi a fugir e se tornar um fora da lei. E depois disto, Saul desagradou ainda mais seu Deus quando ele ordenou que seus servos executassem todos os sacerdotes da cidade de Nob, que foi para eles que Davi havia pedido refúgio. Agora que entendemos o contexto geral, as práticas da feitiçaria começam a partir do momento em que o profeta Samuel vem a falecer. Sua morte é descrita no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 1. O versículo diz: "Samuel morreu e todo o Israel se reuniu e o lamentou, e o sepultaram na sua casa, em Ramá." Até este ponto, Saul já estava abalado com a morte de Samuel. Tinha medo de Davi tomar o seu reinado devido sua popularidade e vinha recebendo diversas ameaças constantes dos filisteus e de outros inimigos de Israel. Essa pressão constante e o estresse da liderança o afetaram emocionalmente e psicologicamente, sem contar que Deus não estava mais com ele, devido às suas diversas desobediências. Então, ele estava prestes a enfrentar um exército poderoso dos filisteus e estava aterrorizado com a perspectiva de falhar na batalha. Ele estava angustiado e buscava alguma orientação espiritual. Mas o próprio Saul não tinha mais contato com Deus. Sendo assim, ele decidiu buscar a ajuda de uma médium que por muitos era considerada uma bruxa em sua época, ultrapassando suas próprias políticas e seu próprio Deus.
Saul disfarçou-se e foi com alguns de seus servos até a cidade de Endor, onde a médium era conhecida, já que ele havia expulsado todos os médiuns e adivinhos da terra de Israel de acordo com as leis judaicas. Ele pediu a ela que invocasse o espírito de Samuel, o profeta, que já havia falecido. Saul desejava saber o resultado da batalha que se aproximava e procurou a orientação de Samuel para obter respostas. Quando a médium concordou em ajudá-lo, ela realizou uma cerimônia de comunicação com os mortos. Para surpresa de todos, o espírito de Samuel apareceu. Isso a assustou muito, pois era uma experiência extraordinária e não era o que ela esperava. Samuel então dirigiu palavras severas a Saul, dizendo que a derrota na batalha seria certa, junto à morte de Saul e de seus filhos. O encontro com a médium em Endor não teve um final feliz para Saul, pois ele ouviu notícias de sua possível derrota e morte. Mesmo assim, Saul foi à batalha na montanha de Gilboa contra os filisteus. Ele e seus 3 filhos estavam lutando com todas as suas forças, porém, a situação era desfavorável para Israel e a derrota parecia certeira, assim como dito por Samuel. E durante a batalha, os arqueiros filisteus atingiram Saul com suas flechas, causando-lhe ferimentos graves. Saul estava gravemente ferido e enfrentava o medo de ser capturado vivo pelos filisteus, o que era inaceitável para ele. Assim, ele pediu a seu escudeiro que o matasse. Mas o escudeiro, com medo de tirar a vida do rei, recusou-se. Nesse ponto, Saul estava desesperado e temia as consequências se continuasse vivo, e ele já não tinha nada a perder. Então, Saul pegou sua própria espada e caiu sobre ela. A morte de Saul foi um ato que marcou o fim de seu reinado e sua vida, assim como seus filhos e todos ali presentes naquele dia que partiram. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 ao 6. E você, já conhecia essa história e a passagem sobre a feitiçaria? Podemos chegar à conclusão que quanto mais Saul afunda na desobediência, mais ele afunda no ocultismo. A lição é clara: se abrirmos a porta ao pecado, as forças do mal acabarão entrando. A tentação de tentar prever o futuro ou de apressar as coisas reside num desejo doentio, arrogando-se a si mesmo um poder que pertence somente a Deus. Que possamos aprender a confiar no Senhor para as coisas que estão por vir, sejam elas quais forem. Que esta história de Saul nos ajude a sondar cada vez melhor as Escrituras para extrair o mel da sabedoria divina. Que o Espírito Santo nos preserve de qualquer sedução obscura e reavive em nossos corações a esperança da ressurreição. Vigie, permaneça firme na fé. Seja corajoso, seja forte. Deixe tudo o que você faz ser feito com amor. Até o próximo vídeo. Abraços.